Gurizada, o negócio é o seguinte, eu quero conversar com vocês neste vídeo sobre que tipo de postura o Internacional tem que ter dentro de campo no Maracanã no próximo domingo às 4 da tarde, nesta, entre aspas, final do Campeonato Brasileiro. Eu rodo a vinheta e te convido para que você se inscreva no meu canal. Vamos lá? Fez a inscrição? Dá o teu like aí, joga o meu canal para cima. Venha nos comentários participar, colocar a sua opinião, sua participação muito bem-vinda aqui no canal do Menegas, inclusive para divergir das minhas análises e opiniões. O Inter tem uma vantagem nesse enfrentamento com o Flamengo pelo título do Campeonato Brasileiro. É líder, um ponto à frente. O Flamengo tem outra vantagem. Joga contra este Internacional no seu domínio, no seu estádio no Maracanã. E a gente pode colocar na balança ainda que o Flamengo tem um grupo mais qualificado que o Internacional, tem um investimento maior, é uma equipe que vem vencendo nos últimos anos, o que sempre significa confiança. Mas o jogo é afeição para o Abel, porque o Abel gosta de ser atacado. O Abel gosta de entregar a bola para o adversário e ser provocado e ser atacado. Só que só esta postura pode ser insuficiente para o Internacional. O Inter não pode se acovardar na partida. O Inter não pode entregar a bola para o Flamengo e deixar que somente ele tome a iniciativa e o Inter abusa dos contra-ataques. Sabe por quê? Porque o Inter fez isso com o Bragantino, por exemplo. E o Inter já fez em outros jogos desse Campeonato Brasileiro e é assim que o Abel tem enfrentado. E é verdade que é assim que o Abel colocou o Internacional ponteando a competição como líder do campeonato. Ok, mas o Flamengo tem qualidade. O Flamengo tem mais qualidade que o Bragantino e tem mais qualidade que outras equipes nas quais o Abel entregou a bola para o adversário. Deixar a bola com o Flamengo e recuar excessivamente com um time com tamanha qualidade, jogando em casa e precisando da vitória, é chamar o Flamengo para ser campeão brasileiro. O Inter até pode usar essa estratégia em alguns momentos da partida, mas o Inter tem que cutucar. O Inter tem que atacar e o Inter não pode respeitar excessivamente este Flamengo. E eu acho que o Internacional respeitou, por exemplo, excessivamente o Atlético Paranaense, quando o Inter podia ter tentado lá ser mais audacioso para tentar os 3 pontos, para buscar os 3 pontos. E o Inter respeitou demais, por exemplo, o Vasco da Gama. O Inter estava melhor no jogo, poderia ter seguido depois do gol do Rodrigo Dourado com aquele ímpeto, faria 2-3-0 logo e liquidaria a partida e não correria o risco que correu tendo um pênalti, muito mal marcado, é verdade, uma garfada aos 30, 35 do segundo tempo. Então, contra o Flamengo não dá para ter essa postura. O Internacional pode até entregar a bola para o Flamengo, mas o Inter, quando tiver a posse de bola, tem que atracar, tem que ir para cima, tem que cutucar o adversário. E reparem bem no que eu vou mostrar para vocês agora. O Internacional, no Campeonato Brasileiro, ele tropeçou muito mais contra equipes menores, de menor tradição, do que contra os grandes. Observem. Tem uma exceção, tá? Vamos pegar aí os 7 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Contra o Santos, por exemplo. O Internacional tem uma vitória e uma derrota. Foi um jogo ruim, né? Do Abel Braga, lá na Vila Belmiro. O Abel chegando, não conhecendo o time. Foi um jogo ruim. O Internacional perdeu o jogo lá pro 2-0. Contra o Atlético Mineiro, vitória no Beira-Rio 1-0. Empate com o Atlético lá em Minas 2-2. Com o Internacional, foi o primeiro grande jogo do Abel, com o Internacional jogando mais que o Atlético. Com o Palmeiras 1-1. Gol no finalzinho do jogo do Luiz Adriano lá no Allianz em São Paulo. O Inter era para vencer o jogo e 2-0. Uma grande atuação já do Inter do Abel no Beira-Rio. Com o São Paulo 1-1 no Beira-Rio e depois o atropelamento no Morumbi, o melhor jogo do Inter na temporada 5-1. Com o Grêmio 1-1 na Arena, resultado que foi justo. 2-1 no Beira-Rio, o Granal recente, que a gente sabe, o Inter virou nos minutos finais. Com o Flamengo empate no Beira-Rio 2-2. O Internacional foi melhor no jogo, mas se recolheu excessivamente. Se recolheu e daí na qualidade o Flamengo chegou ao empate e por pouco não virou o jogo. Contra o Fluminense o Inter foi mal, perdeu as duas. Perdeu no Rio por 2-1, aquele jogo da lesão do Guerreiro, e perdeu no Beira-Rio por 2-0. E contra o Corinthians, um enfrentamento só, o Internacional perdeu para o Corinthians em São Paulo por 1-0, um jogo muito equilibrado. Mas se a gente analisar apenas aquelas equipes que eu acho que são as mais qualificadas do futebol brasileiro neste momento, poderia colocar inclusive o Santos aqui. Flamengo, o Inter tem um empate. Atlético Mineiro, um empate, uma vitória. São Paulo, um empate, uma vitória. Palmeiras, um empate, uma vitória. Grêmio, um empate, uma vitória. 9 jogos, 4 vitórias e 5 empates. Aproveitamento de 63%
contra estas equipes, Flamengo, Atlético, São Paulo, Palmeiras e Grêmio, que no meu entendimento são as melhores da competição. Poderia colocar aí o Santos, o Inter tem com o Santos uma vitória e uma derrota. Portanto, o Inter não pode se acovardar. O Inter tem que entender que o Flamengo tem qualidade, o Flamengo joga em casa, embora sem torcida, mas que ele, Internacional, não pode respeitar excessivamente esse adversário, senão perde o jogo. Se o Inter não cutucar o adversário, se o Internacional, ainda que esteja desfalcado do Cuesta, não ousar em alguns momentos da partida, o Internacional será encaixotado pelo Flamengo, que vai chegar à vitória. O Flamengo tem muita qualidade e não dá para abusar de entregar demais a posse de bola para esse adversário. Temos muito a falar durante a semana, o jogo é domingo às 4 da tarde, é uma final antecipada, ainda que o Internacional tenha uma última rodada, mas se perder o jogo a gente sabe que o Flamengo ganha e se o Inter vencer o jogo, sai do Maracanã campeão brasileiro. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, gostando dos meus vídeos, deixem aí o like. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.